Vamos lá então, meus amigos, começando aqui mais um dia do nosso trabalho. Bom dia, Elcio. A gente tem aqui o nosso tema livre. Nessa semana a gente tem conversado sobre temas diversos, né? Temas assim formais, que nos dê condições de refletir sobre a temática espírita, né? Aplicada nas diversas situações do nosso dia a dia, dos nossos estudos, com relação à nossa própria vivência aqui no mundo material, aqui no mundo terreno, né? Então temos essa oportunidade, né, de tratarmos desses temas gerais, né, que é sempre muito legal, porque a doutrina espírita, os estudos espíritas de modo geral, eles são sempre muito bem organizados, né, ou pelo menos a intenção é sempre essa, para que siga um roteiro, para que siga uma programação, para que a gente possa desenvolver um raciocínio, né, através daquela pedagogia que o próprio Kardec propôs para todos nós, né, evoluindo o nosso raciocínio diante das várias situações que envolvem a nossa própria existência. E só que presos nesse roteiro, a gente muitas vezes não consegue, né, sanar uma dúvida ou outra que acaba surgindo num programa de televisão que a gente assiste, numa situação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que acaba surgindo, né, uma dúvida, até mesmo relacionada com o estudo, mas fora daquele roteiro. Então essa é uma oportunidade que a gente tem de tratar desses assuntos, né? Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa na área de texto, vocês vão colocando aí que a gente vai abordando. Só para a gente fazer aqui uma pequena introdução, durante esse período de recesso que a gente teve, né, do dia 21 de dezembro, que foi o último dia do nosso estudo ano passado, até o dia 7 de janeiro, que foi o nosso primeiro dia, nesse período, né, de férias assim, acaba ficando aquele vácuo, né, aquele vazio nas nossas manhãs. Pelo menos na minha manhã foi assim. A gente acordava assim, me preparava, de repente começava a olhar para o relógio assim, fazendo alguma coisa, já me dava aquela ansiedade quando ia chegando 9 horas, aí eu lembrava que não tinha estudo, né? Então você ficava assim, poxa, ficou aquele vazio, né? Mas daí a gente acaba remanejando os nossos horários e vai aí se envolvendo com outras atividades, né? E numa dessas atividades, tá? Fala sim, Adilson, pode deixar. Numa dessas atividades, eu acabava, a intenção era enriquecer um pouco mais aquela minha pesquisa que eu faço sobre o espiritismo na mídia brasileira. Não deu tempo, né, Wagner? Tá certo. Bom dia, Carmen, beijos. Bom dia, Dudu. Então, aqui naquela minha pesquisa do espiritismo na mídia brasileira, então eu dei uma chegadinha lá no YouTube, né, vou dar uma pesquisada sobre o tema espírita, coloco um pouquinho sobre os vários tipos de mediunidade para ver o que surge de novidade. E aí então eu fui coletando, né, alguns programas que passaram na televisão durante essas últimas décadas, né. Quando eu falo últimas décadas, a gente fala da década de 90, década de 80, a primeira década do ano 2000, né, nessa segunda década também. Então a gente vai procurando um monte de coisa, né? E daquelas que eu achei, dessas últimas que eu achei, só para vocês terem uma ideia do que foi falado na televisão, além de tudo aquilo que eu já pesquisei, né? Lembrando que quem quiser conhecer um pouquinho dessa minha pesquisa, só dá uma chegadinha lá lá no site, que é o espiridige.net/mídia. Tá aqui, ó, nesse link, ó, né? Então tá aqui, só um instantinho, pessoal, por favor. Voltando. Então aqui os últimos dados que eu acabei coletando foram no ano 2000, né, no mês de maio do ano 2000, no programa do Jô, na Rede Globo, tinha uma entrevista com a Sônia Rinaldi, que falava sobre transcomunicação instrumental. E ela mostrava, né, mostrava as pesquisas que ela fazia, o equipamento que ela utilizava, algumas gravações que ela acabou obtendo, né, desse contato com o mundo espiritual e naturalmente despertando, né, nas pessoas
dúvidas a respeito da veracidade, a respeito da realidade dessas pesquisas, né, sabendo se não era apenas uma interpretação. Inclusive uma frase que o Jô Soares acabou utilizando é assim, né? Será que esses áudios que são captados e interpretados não se assemelham às nuvens que a gente olha e começa a imaginar figuras que tem no céu? E ela começou a mostrar algumas mensagens assim, algumas frases que eram bastante claras mesmo, né? Então, né, fica naquela dúvida, né? Será que é, será que não é? Até porque também ela falava sobre estações de retransmissão no mundo espiritual. Então você vai até uma estação e dali você estabelece um contato com o mundo físico, né? Então tem uma série de informações novas que a gente precisa processar para aceitar essa realidade, né? Porque a transcomunicação instrumental, a gente lembra sempre que é a utilização de equipamentos eletrônicos, né, que os espíritos utilizam, interferindo nas ondas eletromagnéticas que são recebidas por esses aparelhos, e aí então eles registram. Isso pode vir através de imagens, né, por exemplo, uma máquina fotográfica. E quando se fala, só um parêntese, quando se fala em ondas eletromagnéticas, a gente trata de sons e imagens, cores, inclusive, né? Então tudo isso acaba sendo considerado. Então nós temos fotografias, imagens que são captadas na televisão, celulares, secretária eletrônica, gravadores, computadores agora também, né? Então tudo isso são equipamentos que vêm surgindo. E é interessante que lá no próprio Livro dos Espíritos tem uma passagem que diz que, né, que no futuro nós teremos condições de estabelecer contatos com o mundo espiritual através de recursos que nós ainda não desenvolvemos. E isso ele falou no ano de... os Espíritos falaram em 1860, 61, quando Kardec teve ali a segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Então, essa previsão, 150 anos depois, né, um século e meio depois praticamente, traz para nós aí os equipamentos eletrônicos, né? Só que ainda, né, numa fase muito primitiva, numa fase muito duvidosa, né? Filmes que foram produzidos também tratando desse assunto, inclusive aquele filme Vozes do Além, se eu não me engano esse é o nome dele, mostra um personagem que tem contato com o mundo espiritual, e muito mais do que isso, desses contatos, esse filme representa exatamente o pensamento da sociedade americana em torno desse assunto. Porque os filmes que são criados, a gente lembra que nós reproduzimos através dos filmes aquilo que nós pensamos enquanto sociedade. Então, se eu pego um filme e trato daquele tema, se eu falo de assombrações, por exemplo, de fantasmas, significa que tem também o filme Luzes do Além, né? Exatamente, Zé. Então, se eu falo de fantasmas, significa que a sociedade tem medo de fantasmas, pensa nisso. Se eu falo sobre guerra, é porque a sociedade pensa sobre a guerra. E assim a gente vai vendo, né? Então esse foi um dos temas abordados no Jô Soares naquele tempo. A Mauri Júnior, no ano de 2009, na Rede TV, fez uma entrevista com a Zíbia Gasparetto, né? E ela apresentava uns dos seus livros que estavam sendo lançados naquela época, né? Então a Zíbia esteve muito presente naquela época. No programa Encontro Marcado, também na Rede TV, que era com o Luiz Antônio Gasparetto, em 2007, ele entrevistou pessoas que sofriam com a mediunidade. Então, pessoas que escutam vozes o dia todo e sentem a presença de espíritos o tempo todo. Então, várias pessoas foram entrevistadas, cada uma fazendo ali o seu relato. E é muito interessante, porque havia pessoas espíritas e não espíritas. E o interessante é ouvir o depoimento dessas pessoas que não são espíritas a respeito dessas percepções do mundo espiritual como uma mediunidade altamente ostensiva. Então, se para nós que somos espíritas, muitos médiuns sofrem com a mediunidade desequilibrada, com a mediunidade bastante perturbada, imaginemos pessoas que não são espíritas, né? Então o Gasparetto entrevistou essas pessoas, né? Lembrando sempre que essa pesquisa que eu não fiz um filtro moral para dizer se o programa é bom ou se o programa é ruim. O que eu considerei era a temática espírita e espiritualista sendo tratada na televisão.
Então, muitas vezes um programa muito bom, muitas vezes um programa terrível. Mas o importante é que considerar que aquele assunto foi falado na televisão. E as pessoas que assistem acabam ali tendo questionamentos, tendo dúvidas, tendo curiosidade de conhecer um pouco mais, né? Pelo menos para poder tirar aquela impressão negativa que acabou ficando, né? Então nós temos desde aqueles programas que são muito sérios, aqueles programas que levam na brincadeira, né? Aqueles programas de auditório que muito mais fazem ali um circo em torno do assunto, mas o assunto foi tocado, é isso que eu considerava, né? Bom dia, pessoal que chegou. O programa Todo Seu, na TV Gazeta, do Rony Von, no ano de 2010, entrevistou novamente Zíbia Gasparetto, que também falava sobre o lançamento desse seu livro. No ano de 1998, o programa Mistério, que passava na antiga Rede Manchete, tratou da pictografia espiritual, que nada mais é do que a psicopictografia, né? Acompanhando o médium paulista Paulo Sérgio de Sá. Então é aquele programa que falava, será que é verdade, será que não é? Será que os pintores do mundo espiritual realmente se manifestavam? Então esse programa acabou abordando essa temática. Em 1981, olha só quanto tempo faz, o programa Fantástico da Rede Globo mostrou a impressionante história do brasileiro Luiz Antônio Gasparetto, que virou notícia no mundo todo ao pintar quadros que, segundo ele, foram inspirados pelos espíritos de grandes mestres. Então, no Fantástico também, Gasparetto naquela época, em 1981, né, muita gente não tinha nascido aqui ainda nessa época, então 81 Gasparetto era tema, né, da Rede Globo, né, em pleno programa Fantástico. E interessante é que nessa mesma época, de 1981, era uma época em que o Fantástico dava uma ênfase muito grande também à paranormalidade. Aqueles programas dos paranormais russos, americanos, né? Então, acabava também tocando nesse assunto nessa época. E acabou, né, envolvendo naturalmente a mediunidade de Gasparetto, assim como de Chico Xavier também naquela época. Em 1990, o programa Sexto Sentido, que já não existe mais na TV Gazeta, Zita Bressani, que era uma das entrevistadoras do programa, entrevistava o espírito, né, do pintor Toulouse-Lautrec, que veio a desencarnar em 1901, através do médium Luiz Antônio Gasparetto. E foi uma entrevista muito interessante, de mais ou menos uns 15 minutos, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, que Lautrec ele falava sobre a vida dele no mundo espiritual. Então ficou durante 15 minutos conversando com o espírito e ele contando o que ele falava sobre a relação do amor, sobre a relação, sobre a homossexualidade, sobre a vida que ele tinha no mundo espiritual. E é muito interessante o modo como ele se expressava. Em 2012, né, no mês de fevereiro, na TV Band, lá da filial do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, ali perto de São José dos Campos, Pindamonhangaba e tudo mais, o programa Falando Nisso entrevistava Irineu Gasparetto, abordando perdas e depressão na visão espiritual. E aqui Gasparetto, né, o Irineu Gasparetto, que é um médium que está muito relacionado com a mediunidade musical, que esse é o nome que o pessoal tem dado, porque é um fenômeno novo, né, nós não temos ali qual seria o nome correto para se dar para essa mediunidade, né? Porque na verdade os espíritos se manifestam, os espíritos de cantores, músicos já desencarnados se manifestam através dele, e o trabalho dele é dedicado a esse tipo de comunicação, né? Então, só que nesse programa ele falava sobre a perda de entes queridos e a depressão, já que ele é psicólogo, né? Então ele tem uma abordagem bastante interessante também, bastante instrutiva. Em 1998, também no programa Mistério, assim como falava do Paulo Sérgio de Sá sobre a psicopictografia, falava exatamente sobre o Irineu Gasparetto, né, que tratava da mediunidade musical e trazia essas mensagens dos desencarnados. Então vários músicos que se manifestavam através do Irineu nesse programa, né, e da entrevista que ele dava também. No ano de 2012, logo agora aqui no final do ano, no mês de dezembro, no dia 3 de dezembro, para ser mais preciso, no programa Mulheres, da TV Gazeta, o médium Lívio Barbosa faz a apresentação ao vivo de psicopictografia. Esse mesmo Lívio Barbosa que também já apareceu no programa da Xuxa. Né? Então ali ele fez uma demonstração da pintura mediúnica e tudo mais, né? Trazendo aquela impressão, né? Aquela grande impressão. E lá em cima, quando eu falei para vocês sobre o Paulo Sérgio de Sá, no programa Mistério, era interessante mostrar que ele pintava com o pé também.
né? Então ele pintava com a mão, tal, pintava com as duas mãos, pintava com o pé. Então é um fenômeno realmente que desperta ali uma grande curiosidade, né? Desperta muito interesse dos pesquisadores sobre isso. E finalmente no mês de setembro de 2012, no programa Super Pop da Luciana Gimenez, um programa que chama Programa Sobrenatural, né, que são Caça-Fantasmas Brasil, Visão Paranormal. Então é Brasil Visão Paranormal, que é esse grupo de caça-fantasmas, que investiga, né, fenômenos que acontecem, né? Eles foram numa fazenda do casarão do Barão de Grão-Mogol, no Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. E ele então foi um local onde a escravidão foi muito intensa e a crueldade com os escravos também foi algo que chocou bastante a sociedade da época e ainda choca, né, pelos históricos que foram registrados. E esses caça-fantasmas foram até lá porque há registros de manifestações espirituais bastante perturbadoras vindo desses escravos, né, os escravos que eram assassinados, jogados nos lagos. Então, práticas religiosas, não espíritas, mas inclusive católicas também, pessoas que faziam peregrinações para poder acalmar essas almas, né, que eles consideram como sendo almas que se encontram presas no purgatório, né. Então, nesse programa então foi feita essa entrevista sobre essas manifestações. Então, esses foram os casos que eu consegui pesquisar nesses últimos dias, para complementar um pouco mais do nosso trabalho, mas vocês vão encontrar também, né, inclusive aqui no ano de 2013, a previsão do lançamento de 2 filmes, que, como previsão, a gente não sabe se realmente vai acontecer. Mas para 2013, então, nós temos o filme Sexo e Destino, né, que é um dos filmes baseados no livro, mais um dos filmes baseados no livro de Chico Xavier, e também o filme Ninguém é de Ninguém, baseado numa obra de Zíbia Gasparetto. Então temos previsão desses 2 filmes para 2013, né? Não sabemos se esse Ninguém é de Ninguém viria agora em 2012, mas acabou não surgindo. Mas informações aí vêm sendo publicadas falando sobre o lançamento desse filme também, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de comentar que o escritor, jornalista Marcel Sotomayor, aquele mesmo jornalista responsável pela publicação do livro sobre Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier, e também sobre Por Trás do Véu de Ísis, ele foi contratado para escrever um livro tratando da biografia de Allan Kardec, né? Então, para 2012 também nós temos a biografia de Allan Kardec, que eu tenho certeza que vai ser um livro muito bem escrito, porque o Marcel Sotomayor ele é muito competente naquilo que ele faz e ele é muito imparcial também. Então ele vai publicar esse livro agora para 2013, e também temos um filme programado para 2013 falando sobre Allan Kardec, né? Como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de entrar em contato com a produtora que seria a responsável pela produção desse filme, e eles informaram que ainda não tem nada para divulgar, né? Mas que o projeto está aí em andamento, né? Vamos ver como é que isso vai sair, se o filme vai ser tão bom como a gente espera, né? A gente torce para isso. Então essas foram as últimas informações sobre aquilo que acontece na mídia brasileira tratando desse tema, né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom, vamos voltar aqui para o texto então, pessoal. Eu tinha falado para vocês colocarem aí para nós alguns temas de sugestão para a gente tratar nesses dias, e o Adilson colocou para nós ali, né, o que poderia falar um pouco sobre aonde vai nos levar a humanidade. Esse é um tema muito interessante, né? Inclusive os próprios espíritos na época que ajudaram Kardec a elaborar a codificação espírita, falava também sobre a lei do progresso, né? Lá naquele capítulo das leis, da humildade. Entendi, tá, desculpa, Adilson, desculpa. Mas lá sobre a humanidade acaba levando assim. Os espíritos trataram desse assunto, é que eu li rápido, desculpa. A humildade a gente lembra sempre que é um valor oposto ao orgulho, né? Então, antes da gente falar onde vai nos levar a humildade, a gente pode nos perguntar onde vai nos levar o orgulho, porque o orgulho ele é simplesmente aquilo que alimenta o nosso ego, alimenta o nosso egoísmo. E quando a gente fala em egoísmo, significa que eu sempre me interesso mais por aquilo que para mim é importante, sem me importar com aquilo que para vocês
é importante. Então, quanto mais egoísta eu sou, mais fechado dentro dos meus próprios interesses. E aí, então, em virtude do egoísmo, nós temos as guerras que foram criadas, nós temos a miséria do mundo. Quando pensa, por exemplo, você vê um país africano que passa fome, né? Nós tivemos uma, né, talvez para a Cindizinha, que é a nossa caçulinha aqui, para quem é um pouco mais jovem, para o nosso amigo embaixador também, não se lembra dessa época. Mas na década de 80, década de 90, nós tivemos muitas reportagens que foram criadas, que foram transmitidas na televisão, falando sobre a Etiópia, falando sobre a Somália, inclusive aquele vídeo que o Michael Jackson criou, USA for Africa, vocês se lembram disso, né? We Are the World, tal, tanto aquela música, teve um grupo do Canadá, teve um grupo da Europa também, o Band-Aid, que também criou isso tudo, né? Então criaram esses vídeos para poder arrecadar dinheiro para mandar para aquelas pessoas que passavam muita fome. E as imagens que eram transmitidas pela televisão eram imagens extremamente chocantes, porque viam caminhões chegando com comida, as pessoas com panelas se estapeando para poder pegar, caía arroz solto no chão, as pessoas pegavam arroz com terra para poder levar para casa, porque não tinha mais o que comer. Aquelas crianças que estavam assim muito desnutridas, eram esqueletos humanos, na verdade, ali, né, vivos, né? Então, naquela época lá, a gente teve uma impressão muito negativa a esse respeito. E aqui no Brasil também acabou se refletindo, porque o Nordeste também passava por uma das maiores secas da história do Brasil, já registrada pelo menos. E aí então nós tivemos um grupo de artistas brasileiros que também criou um vídeo para poder arrecadar dinheiro para mandar para o Nordeste. Caravanas e mais caravanas que saíam do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste em direção ao Nordeste, levando comida para as pessoas que estavam lá, né? Então a gente pensa assim, como é que a gente pode lidar com esse contraste, vendo regiões que passam essa miséria, como eu falei para vocês, das guerras, das doenças, da fome, da indiferença com o ser humano, enquanto que outras regiões do planeta vivem confortavelmente ali tendo a comida à mesa, tendo ali as suas habitações, o seu modo de vida muito diferente. Então, de certa forma, por mais solidárias que as pessoas sejam, elas são solidárias até o ponto em que isso não mude o seu modo de viver. Nós todos somos assim, né? Olha, eu me solidarizo muito com uma criança passando fome num semáforo numa grande cidade, mas eu não posso pegar aquela criança e colocar na minha casa porque ela vai me trazer problema. Então a gente começa a ficar muito, muito inseguro com relação a essas atitudes. Isso mostra exatamente de que forma que o egoísmo ainda assim está muito presente aqui no nosso mundo, né? O orgulho, como eu falei para vocês, é exatamente aquilo de eu achar que eu sou mais importante do que os outros. E isso nada mais é do que uma vertente do próprio egoísmo, né? Como diz o Livro dos Espíritos, o orgulho é filho do egoísmo, né? Então a gente vive esse nosso orgulho, porque eu sou mais importante, porque a minha vida é mais importante, porque isso ou aquilo. E a gente vê o que o orgulho tem feito com o nosso mundo. As pessoas adoecidas, as pessoas doentes, porque não conseguem satisfazer aquilo que o seu ego pede, as pessoas combatendo uma outra, competindo uma com a outra, entrando em conflito uma com a outra, porque cada uma pensa somente no seu próprio interesse. Então, as características do nosso mundo hoje, já dá para ver a força, a importância ou a ascendência que o orgulho exerce sobre as pessoas. Exatamente aquilo que o mundo é hoje. Se ele é assim, é porque o egoísmo e o orgulho estão presentes. Para a gente poder combater esse tipo de sistema que nós estamos vivendo hoje, a humildade é exatamente a solução. Porque a humildade significa eu reconhecer que eu sou uma pessoa simples, eu não sou mais aquilo do que eu penso que eu sou. Porque muitas vezes nós pensamos que somos importantes por aquilo que nós temos, pela nossa aparência, mas não como espírito que eu sou. Muitos espíritos desencarnam, chegam no mundo espiritual dizendo a mesma coisa que diziam quando estavam aqui. Você sabe com quem você está falando? Com quem você pensa que está falando? Você faz ideia do que eu tenho, do que eu construí na minha vida? E mesmo em espírito, ele não tem absolutamente nada da matéria, ele é apenas aquilo que ele é. E ele continua se comportando dessa forma. Então a humildade é exatamente isso. Olha, eu vou tentar ser importante não por aquilo que eu sou, mas eu vou tentar dar importância para aquilo que eu faço. Essa é exatamente ali a ação mais humilde, né? Bom dia, pessoal que chegou.
a ação mais humilde que nós podemos alimentar. E aí nós temos os grandes exemplos das pessoas mais humildes, principalmente voltadas para a religião. A gente vê assim que os grandes ícones da humildade estão voltados para a religião sincera, para a espiritualidade sincera. A gente via, por exemplo, aqueles que eram desprendidos dos valores materiais, aqueles que eram desprendidos de posições sociais. Então a gente teve ali, por exemplo, Mahatma Gandhi, que teve uma demonstração de humildade enorme a ponto de revolucionar uma nação. Madre Teresa de Calcutá, que deixou uma mensagem significativa para a humanidade. Nós tivemos Chico Xavier dentro do Espiritismo. Nós tivemos João Paulo II, né, para aqueles que apreciam essa personalidade da humanidade. Eu sou um grande admirador de João Paulo II, que mostrou realmente ali uma posição de humildade muito grande. E tantos outros anônimos que tem por aí. Então, na verdade, assim, a gente vê que humildade, a gente confunde muito humildade com fraqueza. Porque a pessoa mais corajosa, a pessoa mais forte, é aquela que é orgulhosa, que é agressiva e tudo mais. E o humilde é aquele que fica quietinho no canto, apanhando daqueles que são os mais fortes. Ou submissão, Ju, exatamente, né? Então, na verdade, o que a gente pensa sobre a humildade é uma visão diferente. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a humildade, a sua condição de humildade, mas você usar o seu intelecto, você usar a sua influência de um modo positivo, os recursos de que você dispõe, tudo isso pode fazer que a sua ação seja uma ação revolucionária para o nosso mundo, sem necessariamente se submeter àqueles que são os mais egoístas. Né? Então, na verdade, quando a gente fala assim, para onde que a humildade vai levar o nosso mundo? Vai levar para um mundo melhor. Só que nós temos que entender o que é a humildade. Exatamente porque, como eu falei para vocês, existem muitos valores, existem muitos termos que nós utilizamos que nós damos uma interpretação equivocada. Por exemplo, nós já falamos sobre isso. O que significa exatamente o amor? O amor a gente confunde com paixão, com sensualidade, a gente confunde com o amor apenas restrito a um pequeno círculo. Quando Jesus veio ao mundo e falou sobre o amor pela humanidade, ele amava as pessoas que estavam próximas e amava as pessoas que também o agrediram. Porque, na verdade, ele amava a humanidade como um todo e compreendia que cada uma dessas ações equivocadas praticadas por esses grupos era em virtude da ignorância e do egoísmo deles, mas que certamente isso ia se transformar. Então, esse amor incondicional por todas as pessoas, por aquilo que elas são, por aquilo que elas precisam, é algo que nós não conseguimos ainda compreender. Quando a gente fala, quando é que você diz que você ama uma pessoa? É quando ela, ou você está se relacionando afetivamente com ela, quando ela é da sua família, ou quando é um amigo muito íntimo. Se você anda na rua e de repente alguém fecha o teu carro e você dá aquela buzinada, você vai dizer para ele assim pela janela, olha, eu te amo, vai com Deus. Certamente essa não é a atitude que nós tomaríamos nesse sentido, né? Porque nós nos sentimos agredidos. Então, na verdade, o conceito de amor para nós ele é muito mal interpretado e muito reduzido. Naquela imagem que eu costumo passar para vocês, é como se nós entendêssemos o amor, como se o amor fosse o universo, e nós entendêssemos o universo apenas no bairro que a gente mora. Qual que é o seu mundo? Meu mundo é esse bairro que eu moro aqui. O planeta que eu vivo, a gente vai ter uma noção um pouco maior, porque a gente já tem conhecimento para isso. Eu posso dizer assim, qual é o mundo que eu vivo? Meu mundo é meu planeta. Só que a gente não faz ideia do tamanho do nosso planeta comparado com a dimensão do universo. O amor é a mesma coisa. Se o amor é o universo, a gente reduz o amor num pequeno tipo de sentimento egoísta dentro de nós, acreditando que isso já é o suficiente. Acreditando que nós já entendemos o que é o seu significado. E não entendemos ainda. A gente está muito longe. Como dizem os espíritos para nós, o nosso planeta é um dos mais atrasados que existem no universo. É aquele planeta de provas e expiações ainda, sendo que nós temos ali mundos evoluídos pelo espaço afora que nós nem imaginamos como é o modo de viver deles. Imaginemos como é o amor, por exemplo, naqueles mundos angelicais, naqueles mundos sublimes. Como é a vida desses espíritos? A gente não faz ideia, porque o amor que eles vivem é muito diferente do nosso tipo de amor. Então a mesma coisa é o significado da humildade. Como a gente não consegue compreender ainda o verdadeiro sentido desse sentimento, dessa virtude, a gente confunde com fraqueza. O humilde é aquele que é humilhado, a gente confunde humildade com humilhação. Na verdade, o humilhado é aquele que é orgulhoso e se sente ofendido. O humilde é aquele que reconhece a sua pequenez, mas não desvaloriza a grandeza das suas ações.
Por isso, então, conforme o mundo vai deixando de ser egoísta, ele naturalmente vai se tornando mais humilde. Então esse é um processo, para a gente poder entender, né, de fato o que significa humildade, é só a gente potencializar o valor do egoísmo. Quanto mais egoísta você é, mais distante da humildade. E aí então a gente tem que trabalhar no nosso mundo hoje para fazer com que as pessoas se tornem solidárias, se tornem fraternas, se tornem amorosas uns pelos outros. Isso sim vai transformar o nosso mundo. A gente vai acabar, por exemplo, com fome. Como é que você vai conseguir se fartar numa mesa de Natal, por exemplo, como nós fizemos no nosso mundo, pensando em alguém que está passando fome na rua? Vai chegar uma época em que a gente vai olhar para aquela nossa mesa farta, a gente vai começar a pegar as bandejas, pegar ali as panelas e levar para a rua para dividir com as pessoas. Porque a gente simplesmente não vai conseguir, você não vai conseguir engolir a sua comida sabendo que alguém lá fora está passando fome. Qual é a distância que nós estamos desse tipo de comportamento? Eu não vou conseguir entrar numa loja de shopping center, por exemplo, e ver aquelas roupas maravilhosas sabendo que tem alguém lá que está descamisado lá fora. Aquela criança que está com uma roupa fedida, uma roupa rasgada. Vai com Deus, Conceição, bom dia. Uma roupa rasgada, tem pessoas que não têm roupa. De você imaginar, por exemplo, um idoso que está na rua, que fez xixi na calça, e aquela roupa está com ele durante uma semana, e você vai no shopping center e fica escolhendo qual é a melhor calça que você pode comprar. Que você pensa, por exemplo, num carro luxuoso que custa ali 100 mil reais, por exemplo, sabendo que tem gente que não tem onde morar. Esse equilíbrio de dividir os nossos... Não que a gente não necessite de um carro, mas a gente vai conseguir pensar assim, olha, do que eu preciso? Não é o que o meu ego quer. Porque hoje a gente vê na televisão, por exemplo, nas propagandas, a publicidade vendendo o melhor modo de vida dentro dos conceitos materiais. Aquele carrão que você pega, né? Eu assistia, por exemplo, nesse fim de semana um programa chamado Auto Esporte, que fala sobre automóveis de modo geral e tal. Não é um assunto que me aprecia muito, mas já que estava passando eu acabei assistindo. E mostrava, por exemplo, ali um carro que custava 900 mil reais. E que aumentaram as vendas no ano de 2012 aqui no Brasil. Que várias pessoas compraram um carro valendo quase R$1 milhão. Nesse mundo de equilíbrio, a gente vai conseguir pensar de um modo diferente. Eu vou pegar apenas aquilo que eu preciso e não aquilo que o meu ego deseja. Porque o meu ego deseja se tornar cada vez mais importante, cada vez mais poderoso, cada vez mais apegado às sensações, ao prazer e tudo mais, enquanto que o que eu preciso, na verdade, é apenas de um meio de locomoção. Eu preciso apenas de uma roupa, eu preciso apenas de uma casa para morar. Chico Xavier, por exemplo, ele dava uma demonstração de humildade muito grande, vivendo naquele quarto simples. O quarto dele, quando a gente via nas reportagens e tudo mais, se resumia num guarda-roupa pequeno, numa cama, numa escrivaninha e num cabide para pendurar os chapéus que ele usava. Essa era a vida dele. E ele dizia, eu só preciso de um lugar para dormir, eu preciso de um lugar para comer e eu preciso de um lugar para me proteger. O resto, eu preciso trabalhar. Quando a gente tiver esse pensamento, significa que a humildade começa a aflorar dentro de nós. Mas é muito difícil, porque nós estamos acostumados a viver de um modo que a sociedade acaba exigindo de nós um modo de viver. Quando você tem uma casa muito simples, por exemplo, e você tem que convidar pessoas, você fica preocupado com o julgamento que ela vai ter. A seu respeito. Não, eu tenho que ter um lugar apresentável, eu tenho que ter um carrão para levar a pessoa para passear, eu tenho que estar bem vestido para um determinado tipo de evento e tudo mais. Então a gente fica muito preocupado porque é um hábito, é uma tradição. Né? Certamente, Sandra, é um modo que a gente vai transformando o nosso modo de viver e a gente vai aprendendo a viver assim. Né? Então, a preocupação que a gente tem é exatamente essa. Né? Tá certo, discípulo. Qualquer hora a gente vai tomar um café então com você, não tem problema. Então a gente pensa sempre assim, né, do nosso modo de viver, o modo como a sociedade costuma apresentar para nós. Né, você assiste a televisão, por exemplo, e você vê uma novela com pessoas bem apresentadas, pessoas que vivem muito bem, pessoas bonitas, os atores todos são muito bem selecionados, né, todos com boa aparência, e você olha para você mesmo e você fica infeliz dizendo, poxa vida, eu queria tanto ser bonito, eu queria ser rico, eu queria ser aquilo. A troco do quê? A troco da satisfação do seu próprio ego? No mundo espiritual você vai se dar conta com a realidade e a gente vai precisar ainda desencarnar várias e várias vezes para poder despertar, para poder chegar a olhar para trás para a nossa história e perceber a infantilidade com que nós vivemos.
essa infantilidade, na verdade, é exatamente esse nosso modo primitivo de viver, né, em função das nossas sensações. A Miriam colocou nesse maneira, até os muito ricos não sabem onde gastar tanto dinheiro, né, mas saberão, né, e certamente a gente tem, lembrando sempre que riqueza não é um defeito. Infelizmente o dinheiro, para nós que estamos nesse estágio, é algo que nos instiga muito às fantasias, aos desperdícios, mas nós temos espíritos muito evoluídos que estiveram aqui entre nós, que souberam fazer bom uso do seu patrimônio. Frederico Figner, por exemplo, que veio para cá da Tchecoslováquia, extremamente, apenas com a roupa do corpo, com uma pequena bagagem, e conseguiu construir ali um patrimônio significativo dentro da indústria fonográfica, e utilizou o resultado desse seu patrimônio para poder criar instituições de caridade, para fazer divulgação, por exemplo, do espiritismo, porque ele se transformou em espírita. E no seu desencarne, no livro Voltei, que ele vem com o pseudônimo de Irmão Jacó, no livro Voltei ele conta como foi o seu desencarne. Né, Ju? A Ju está fazendo inclusive o estudo de quarta-feira lá na sala na Maria de Nazaré. Fez hoje, né, Ju? Na sala Maria de Nazaré, por exemplo, toda quarta-feira fazendo estudo sobre o livro Voltei. Então, para quem quiser conhecer, às 8 horas da manhã, na Sala Maria de Nazaré, a Ju falando sobre ele. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, né, sobre a experiência que ele viveu no mundo espiritual, mostra exatamente isso. Alguém que teve dinheiro, alguém que teve importância, mas alguém que soube viver com extrema humildade. Isso é humildade. E não aquela fraqueza. O discípulo colocou em cima para nós, né, a natureza fabrica todos os dias tudo o que necessitamos, né, mas não nossos supérfluos. Né? O supérfluo é fruto da nossa inteligência. Né? Esse é o problema. Só que a nossa inteligência ainda é voltada para o nosso egoísmo. Quando a nossa inteligência for voltada para a humildade, o nosso mundo certamente vai se revolucionar. Adilson colocou, né, quando será que eu conseguirei ser um pouco menos orgulhoso? Quando todos nós conseguimos, Adilson. Tá? Isso não é um defeito seu, não é um privilégio seu. Ser dessa forma. Todos nós somos assim, em maior ou menor grau, naquela situação. O dia que nós deixarmos de ser orgulhosos e nos tornarmos pessoas sinceramente humildes, nós não temos mais necessidade de viver num mundo como esse. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as virtudes desses bons espíritos, não espíritos grandiosos, famosos, deem uma chegadinha no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, na segunda parte, nos exemplos, temos ali os espíritos felizes. Eram pessoas simples, pessoas comuns, mas que souberam viver suas vidas, e a partir da última encarnação deles, eles disseram, esse mundo já não é mais para nós. Nós não temos mais necessidade de viver num mundo como esse. O mundo de egoísmo, o mundo de agressividade, o mundo de sofrimento, nós conseguimos superar tudo isso. E aí então eles são migrados para mundos mais evoluídos. Então, deem uma lidinha ali. Acho que são 5 ou 6 entrevistas que Allan Kardec fez nesse livro, dos espíritos felizes, e tem uma categoria abaixo, que são os espíritos, não são espíritos comuns. Deem uma checadinha para mim, por favor, pessoal. Quem tiver com o livro na mão, quais são as categorias da segunda parte que Allan Kardec entrevistou ali? Por favor, mediano, Ju. Então, eram os espíritos felizes, espíritos medianos e tudo mais, né? Esses dois grupos são os grupos privilegiados. Esse mediano certamente ainda tem virtudes para desenvolver, mas são espíritos que já conseguiram superar aquilo que havia de mais negativo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. O discípulo colocou, esse cara aqui também usou bem seu dinheiro para ajudar, e ficou quase um anonimato, né? Nicholas Wilton, né, que salvou 670 crianças do Holocausto, assim como Schindler, por exemplo, foi outro, né? E são tantos nomes. Eu acho que se a gente tivesse que fazer um estudo sobre os espíritos virtuosos aqui no nosso mundo, a gente teria que fazer uma pesquisa muito profunda, porque você vai encontrar um espírito humilde numa tribo indígena, um espírito humilde numa tribo africana, numa sociedade europeia, numa sociedade americana, né? E tantos outros, numa sociedade asiática. De repente no Afeganistão você encontra uma pessoa generosa. Então todo lugar tem, né? A humildade. A Madre Teresa de Calcutá, que eu sou fãzaço dessa dona aí, né? Então a gente tem muito ainda que aprender, né? Então por isso, né, como o Adilson colocou, onde a humildade vai nos levar? Vai nos levar certamente à solução de todo o sofrimento que nós temos aqui hoje. Essa é a proposta, inclusive, né, desse mundo de regeneração que nós estamos aguardando, né? A Vaninha Carioca, por exemplo, que é uma pessoa extremamente humilde também, né? Então a gente tem ali vários, né, vários espíritos encarnados entre nós para nos darem grandes lições, né?
Alguns dão lições do que fazer, outros dão lições do que não fazer, né? Então a gente vai aprendendo. Então, de um modo geral, esse mundo de regeneração proposto, trazido para nós como informação por Allan Kardec, e que os espíritos nos orientam, é exatamente essa proposta de fazer com que os espíritos que necessitam de provas, expiações, para poderem se reequilibrar, para poderem se desenvolver, se tornarão espíritos regenerados. Daí o mundo de regeneração. Tá, vai acontecer de dar uma... Daí então o mundo de regeneração. É esse mundo que vem para nós com pensamentos diferentes, com valores diferentes. Aquilo que nós não conseguimos viver nesse nosso mundo hoje, nós encontraremos amanhã, né? Pois é, filho do amado, a gente estava num recesso para dar uma descansada, mas a nossa cabeça estava sempre assim, né? Quanto tempo falta para a gente voltar, né? A gente ficou em recesso durante esse período, né? Durante 21 de dezembro até 7 de janeiro, a gente estava dando uma descansada, e todo mundo dando uma descansada mais parecida também. Agora esse ano a gente já volta aqui, firmes e fortes e sacudidos. Né? Legal, seja bem-vindo sempre, né? É sempre legal porque vocês estão aqui com a gente. Né? Por isso que na verdade o nosso grupo é melhor, né? Então a gente vive assim. Então, pessoal, a gente sempre pensa dessa forma. Né? O mundo regenerado vai ser exatamente esse mundo da humildade, da fraternidade, do amor verdadeiro. A gente vai ver na televisão as imagens vão ser diferentes, a filosofia. A gente vê nas novelas, por exemplo, hoje, nos filmes que são produzidos, qual é o enredo normalmente que se apresenta? É um enredo onde há intrigas, onde há violência, onde há sensualidade e onde há muito valor pela matéria. Esses são os elementos que chamam a nossa atenção. Pode ser triste, Sandra, mas se você pega um filme que não tem esses ingredientes, de um modo geral a gente acaba ficando meio entediado. Sabe aquela coisa quando você para e fica assim olhando e fala assim, nossa, que filme chato, não aconteceu nada de interessante. Esse nada de interessante é exatamente essa bagunça toda que nós gostamos. Porque os filmes oferecem, na verdade, aquilo que a gente gosta. É a lei da oferta e da procura. Eu produzo um filme com determinados elementos, se ele faz sucesso eu produzo mais. É aí que a gente está vendo esses tantos e tantos filmes que passam por aí. Porque nós gostamos ainda. Eu me lembro de um livro, que foi um livro psicografado, não me pergunta que eu não me recordo qual é. E o espírito que estava ali entrevistado, que estava fazendo a pergunta, né, tirando as dúvidas, era recém-desencarnado, então ele estava perguntando para um daqueles que eram seus mentores, né? Escuta, quais são as atividades de entretenimento que os espíritos aqui vivenciam no mundo espiritual? Né? Ou seja, o que vocês fazem para passar o tempo aqui que vocês têm livre? O tempo livre, naturalmente, porque no mundo espiritual a gente tem uma rotina de vida que se assemelha muito à nossa. Você tem o seu momento de entretenimento, você tem o seu momento para satisfazer os seus interesses pessoais, como visitar os seus entes queridos, como fazer uma nova pesquisa, aprender alguma coisa nova. E você tem um momento de trabalho, quando você está inserido naquela comunidade para que tudo se desenvolva da melhor forma. E ele perguntou, qual é o interesse de vocês aqui no mundo espiritual? O que vocês fazem de interessante? Aí o espírito respondeu assim, olha, as músicas, as peças de teatro, as imagens que são produzidas são muito diferentes daquelas que são da Terra. Se nós trouxéssemos os encarnados para cá, para participar desse entretenimento, eles ficariam entediados, porque não tem nada de interessante para eles aqui. No mundo espiritual tudo muda, tudo é diferente. Inclusive, é muito bacana pensar nisso, aproveitando a deixa daquilo que eu comentei com vocês no início sobre os programas que passaram na televisão que tratam do espiritismo, o espiritismo na mídia brasileira. O Irineu Gasparetto estava dando uma entrevista, né, o Irineu Gasparetto, que trabalha, né, no caso o espírito estava ali, né, naquele mundo, né, como se fosse ali do nível, né, de nosso lar, naquele nível assim, né, daqueles espíritos que são acolhidos e tudo mais, uma sociedade bem estruturada, vamos dizer assim. Então o Irineu Gasparetto, ele, né, nas músicas que os compositores vinham trazer para ele, como Cazuza, por exemplo, como John Lennon, como Pixinguinha, como outros espíritos, né, que fizeram parte da nossa história musical, a letra da música, foi uma pergunta inclusive que foi feita para ele, né, por que os espíritos cantam músicas diferentes daquelas que eles cantavam aqui?
como é que, olha que interessante. Aí ele perguntou assim, olha, porque você pegava, por exemplo, assim, Ari Barroso, ele trazia uma música diferente daquela que ele trazia para cá. Aqui ele falava de amor, de paixão, falava da mulher que ele gostava, aquela coisa toda. E de repente ele, no mundo espiritual, traz aquela música falando sobre fraternidade, sobre amor universal e tudo mais. Aí foi perguntado, né, por que os espíritos escrevem músicas diferentes daquela que eles estavam aqui? A resposta do Irineu foi muito inteligente e muito convincente nesse sentido. Ele dizia assim, porque no mundo espiritual os espíritos têm uma visão diferente do mundo, da vida. Então as suas músicas trazem essa mensagem sempre edificante, sempre positiva. Não que as músicas que eles fizeram aqui fossem músicas ruins, mas elas estavam muito voltadas para a realidade do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E no mundo espiritual você vê diferente. É como se a gente pegar um cineasta, por exemplo. Eu sou um cineasta, eu produzo filmes, eu coloco todos esses ingredientes que eu falei para vocês. Aí eu vou para o mundo espiritual e começo a ter contato com espíritos mais evoluídos, com uma realidade diferente, com o sofrimento por uma perspectiva diferente. Aí eu começo a produzir filmes com uma temática diferente. Né? Pois é, exatamente, né, Ju? Né? Eu sou Noel Rosa e eu passo bem, né? Então é uma das frases que o Noel Rosa trouxe para nós. Então assim, essa visão que a gente tem do mundo espiritual, ela vai sendo trazida para nós. Tanto que, né, nessas reencarnações que vão surgindo a partir de agora, esses espíritos que desencarnaram aprendem coisas novas e voltam para viver aqui. Né? Pois, mas você vai ver, por exemplo, discípulo, que essa sensualidade, né, essa sensualidade de uma música como essa, por exemplo, de Michel Teló, músicas sertanejas, funks, rock, músicas românticas, né? A gente fala de Michel Teló, mas você esquece do Vando, por exemplo, né? Lembra do Vando? Que as mulheres jogavam calcinha no palco para ele quando ele estava cantando? Então Michel Teló é o brega, né? Mas o Vando é o máximo, né? Pois é, né? O nosso finado Vando. Imaginemos, por exemplo, o Vando quando desencarnar, ele vai ter uma visão do amor muito diferente daquela da paixão, da sensualidade que tinha aqui. Porque nós vamos mudando o nosso modo de pensar. Então nós temos ali todos os tipos de pessoas que atuam na área política, na área da ciência, na área da arte, na área do comércio. Nós vamos ter uma visão diferente. E essa visão, quando nós temos visão diferente lá, nós reencarnamos trazendo esses novos valores. Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, a história dele, para quem não conhece, né, Agostinho de Hipona, ele era um coletor de impostos, né, ele era ali alguém que fazia parte do Império Romano, mas era uma pessoa muito voltada para o sensualismo, voltada para o materialismo. Até que ele teve ali a sua experiência pessoal e se converteu para o catolicismo, se tornando ali inclusive um dos fundadores da própria Igreja Católica, revolucionando completamente a sua vida. Mas para cada um tem seu momento certo, cada um desperta no momento certo. E a gente vê que nosso mundo hoje ainda está muito fechado dentro dessa visão infantil da vida. Porque a gente vê a vida como um parque de diversões. Na verdade, a gente tem que ver a vida como se fosse um grande pátio de obras. Como se fosse um grande campo de trabalho. Quando a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai revolucionar o nosso próprio modo de viver. Eu não vim aqui para ter um carrão, não. Eu vim aqui para usar o carro para trabalhar. Eu não vim aqui para desfrutar dos prazeres do mundo. Eu vim aqui para me desenvolver intimamente dentro dos meus valores. Então, isso na teoria é muito fácil. Todo mundo sabe isso. Eu sei isso, vocês sabem isso. Todo mundo já leu, já ouviu palestra, etc. e tal. Mas colocar isso em prática é muito diferente. Porque colocar isso em prática a gente vai ter que começar a falar sobre renúncias. E quando a gente fala de renúncia, a gente abre mão daquilo que a gente gosta. Aí é muito difícil. Normalmente a gente precisa ter impedimentos. Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de comer, se alimentam demais, tá certo, né? Tem pessoas que comem demais, comem desregradamente, comem de um modo desequilibrado e de repente chega numa encarnação e nasce com diabetes. Porque ele pediu essa diabetes para poder conter o seu modo de se alimentar. Tem pessoas que nascem com distúrbios alimentares gravíssimos, com alergias, com problemas digestivos e tudo mais, simplesmente porque não vê outra forma de se equilibrar sem que seja através dessas restrições.
Ah, mas todo mundo é assim, viu, Maçoca? Todo mundo gosta. Né? Então, quando a gente pensa sobre a nossa vida hoje, se a gente não vai pelo amor, tomando decisões pelo nosso esclarecimento, pela nossa vontade sincera de se transformar, vem a dor. E essa dor é exatamente esse arrastamento. A gente é arrastado de volta para aquela trajetória original, que foi programada para todos nós, e esse arrastamento machuca bastante. Eu sou obrigado a fazer as coisas, independente de eu querer ou não, de eu gostar ou não. Então a gente tem que se esclarecer assim, olha, isso parece, porque é muito interessante quando a gente fala sobre a nossa vida no mundo espiritual, sobre a nossa vida futura, sobre as futuras encarnações. A gente vê isso como uma teoria tão interessante, mas tão distante da nossa realidade, porque a gente não tem como comprovar isso. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que esse sacrifício que eu estou fazendo agora eu não vou me arrepender depois? Então a gente começa a questionar a legitimidade dessas informações. Então a gente começa a viver a vida assim, deixa eu curtir um pouquinho mais, depois eu vejo o que dá. A gente vai empurrando com a barriga. Aí chega no mundo espiritual, a gente se depara com a realidade e fala assim, poxa vida, eu devia ter feito isso antes. Pois é, devia, mas não fez. Esse vai ser um dos dramas que a maioria de nós vai passar. De olhar para trás e perceber que a gente perdeu tempo por não acreditar naquilo que nós abraçamos como filosofia, como crença, como fé. Então nossa vida é essa hoje. Nós temos as informações e nós temos a realidade. Nós temos que mudar o nosso modo de viver, para que a gente tenha esse pensamento que futuramente eu vou já estar preparado para a vida que me espera. E não ficar adiando essas decisões. Porque quando a gente adia as nossas decisões, a gente continua cultivando aquilo que é negativo. Por mais que eu acredite, por mais que eu tenha vontade, mas se eu não fizer, não significa nada. É mais ou menos aquilo que tem no Evangelho, quando Jesus fala, bom dia pessoal que chegou, quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga. A porta larga é aquela porta que você pode carregar todas as suas bagagens de tendências, de vícios, de manias, de fantasias e tudo mais. A porta estreita é quando você tem que jogar todas essas bagagens no chão e passar apenas você. Simplesmente você do jeito que você é. Então ele fala sobre abandonar o homem velho e viver o homem novo, passar pela porta estreita e não escolher a porta larga. São formas... são figuras de linguagem, são fábulas que Jesus vai contando para nós, mas para trazer realmente essa realidade. E os Espíritos disseram, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então chegou a hora da gente não mais falar em parábolas. É hora de falar claramente, se você não mudar o seu modo de viver, você vai sofrer no futuro. Ponto. Essa é a realidade, a escolha é sua. E aí então nós fazemos as escolhas que nós queremos. Esse é o problema que a gente tem. Né? Então, de um modo geral, esse é o mundo que nos espera. Né? Esse mundo de humildade, esse mundo de fraternidade, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos. É isso que a gente vem. Só que a gente, infelizmente, está tão distante ainda da nossa realidade que a gente acaba não botando fé que isso tudo vai chegar. E o problema é que, quando esse mundo se transformar, com essa renovação que vai ter, se nós não estivermos preparados para viver esse novo mundo, a gente vai voltar a viver num mundo de sofrimento como esse. Se nós não estivermos sintonizados com essa nova proposta de viver, nós continuaremos sintonizados naquilo que a gente vive hoje. Seremos alunos repetentes, vivendo a mesma matéria de sofrimento, em vez de aproveitarmos esse novo modo de viver nesse nosso futuro. Né? Nassim colocou para nós, né, retornar à vida espiritual e perceber que poderia ter feito muito mais deve ser frustrante. E o espírito Hermance Dufault, ela fala muito disso, né, que uma das maiores decepções dos espíritos que retornam ao mundo espiritual é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Ela fala que isso é quase que uma unanimidade. Da gente olhar para trás e falar assim, poxa, como eu estou arrependido de ter falado aquilo, de ter agido daquela forma, de ter vivido daquela forma, de ter machucado as pessoas daquela forma. Então a gente fica sempre lamentando aquilo que viveu no passado. Para muitos, esse pensamento se torna tão intenso que chega a levá-los à loucura. De ele não se conformar de ter feito aquilo tão errado. E a gente liga a televisão, hoje pela manhã eu sempre assisto
aos telejornais, de não ter sido útil, né, Sandra? Eu sempre assisto aos telejornais de manhã, né, o local, o nacional e tudo mais, a gente vai vendo, né? Fulano participou de um assalto, fulano cometeu um assassinato, fulano o tráfico de drogas, fulano estava fazendo isso. A gente começa a ver, meu Deus, será que esses espíritos não percebem? Eu sou um espírito que muitas vezes sou até acomodado na minha condição, mas eu não sou capaz de fazer aquilo que eles fazem. E eles fazem aquilo sem terem noção do que estão fazendo, das consequências daquilo tudo. Né? Nassim perguntou se é preguiça. Eu não diria preguiça, eu diria nós estamos bem acomodados desse modo de viver. Porque preguiça é você saber que tem que fazer e você não tem vontade. Na verdade a gente está bem acomodado porque o prazer para nós, ele é como qualquer entorpecente. Quem tem dependência química, quem passa por essa patologia, sabe a dificuldade que é. Nós passamos por uma dependência de sensações. A sensação do orgulho, a sensação da vaidade, a sensação de poder, a sensação da beleza. Então nós estamos acomodados nesse modo de viver e cobiçamos isso tudo, porque a gente quer cada vez mais. Então eu não vejo como preguiça, eu vejo mais como comodismo, como satisfação, como gostar de viver desse jeito. Né? Talvez uma procrastinação, né? Seria mais ou menos isso, né? essa acomodação, essa satisfação que se vive também. Né? E o egoísmo, de certa forma, acaba sendo um prazer também, né, Sil? Porque o egoísmo proporciona. Quem não gostaria, por exemplo, de ser a pessoa mais importante do mundo? De ser fotografado, de ser elogiado, de ser valorizado? Isso nada mais é do que egoísmo. Egoísmo, quer dizer, o culto ao próprio ego. Dar valor a si mesmo, mais do que necessário. Né? Então é sempre assim, a gente vê muito isso de um modo geral. Né? Então é o que a gente espera, né? Essa expectativa que a gente tem sobre essa mudança desse nosso mundo. Né? Então, Adilson, né? Nesse bate-papo que a gente teve aqui, é mais ou menos isso que a gente espera desse mundo, né? Mas o mundo não se transforma sem a transformação dos seus habitantes. Se nós não nos transformarmos, não adianta a gente imaginar que o mundo vai se transformar. Há um mundo de amor e de beleza, um mundo de fraternidade. A fraternidade só existe porque os homens são fraternos uns com os outros. O amor só existe porque os homens amam-se uns aos outros. Né? Então, dessa forma a gente vê que o mundo vai se transformar quando as pessoas se transformarem. E a pergunta é, como é que nós estamos nos esforçando para essa transformação? Qual é a intensidade da nossa dedicação, da nossa perseverança nessa transformação? Porque infelizmente a gente vê hoje que até mesmo as religiões, infelizmente, estão com uma visão distorcida a respeito do mundo. Por que as religiões? Porque hoje a gente pensa assim, as religiões são praticamente as instituições responsáveis pelas transmissões desses valores morais para as pessoas. Então você pega, por exemplo, ali as bases filosóficas de cada uma delas, né, do catolicismo, das religiões evangélicas, do budismo, do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, do umbandismo, do candomblecismo, com todas elas. Todas elas têm uma base filosófica que traz para as pessoas valores, trazem para as pessoas modelos de conduta. Só que o detalhe é que as religiões, em vez de transmitirem essa fraternidade universal, elas estão competindo entre si para saber quem tem maior número de adeptos, qual a religião que é mais poderosa, qual a religião que é dona da verdade. Então a função delas, que era transformar a mentalidade das pessoas, elevando-as espiritualmente, está fazendo com que elas se fechem dentro dos seus templos, competindo com a igreja do lado. Não porque a sua igreja é mentirosa, porque a minha é verdadeira, porque a sua igreja é isso e a minha é aquilo. Então essa competitividade por instituições responsáveis por trazer essa transformação acaba atrasando cada vez mais. A doutrina espírita, inclusive, tem essa proposta de fazer com que as pessoas se vejam como espíritos imortais, sem nenhum tipo de fronteira, sem nenhum tipo de preconceito. Mas mesmo assim a gente continua ainda guardando essa resistência, porque nós aprendemos a viver assim. A gente vê segmentos dentro da doutrina espírita que, não, eu acredito, no que eu acredito é verdade, você não acredita. Vocês já imaginaram assim, espíritas batendo boca dentro do centro espírita? Isso acontece. Centros espíritas que se fragmentam, que se dissolvem, porque os integrantes não se entendem.
grupos de federativas brigando entre si, porque aquela instituição que é negativa, porque a minha é positiva. Então a gente vê assim que esses grupos espirituais, esses grupos espiritualistas, em vez de fazer a coisa certa, está fazendo errado. E por isso que os espíritos disseram para nós, tem uma passagem interessante nas leis morais do Livro dos Espíritos, que eles disseram que o mundo vai se transformar quando vocês transformarem as suas instituições. Essas instituições são instituições governamentais, instituições educacionais, instituições religiosas. Quando nós transformarmos o modo de pensar desses grupos, nós conseguiremos transformar nossa sociedade. Porque na escola, por exemplo, a criança aprende a ser competitiva. A criança é pressionada, ela é perseguida. A criança depende ela não tem liberdade para viver aquilo que ela deseja. Você vai nos canais de televisão, por exemplo, nas instituições de comunicação, você vê uma denegrindo a outra, você uma trazendo mensagem negativa para a sociedade, trazendo um pensamento destrutivo em vez de ser produtivo, né? Por que os espíritos se referem a espiritualistas? Não nos referimos não, o discípulo, porque espiritualista somos todos nós. Né? Porque se você pega, por exemplo, espiritualistas são todas as religiões, são todas as religiões que acreditam na continuidade da vida. Então os espíritas são espiritualistas. Pensa assim, que o espiritualismo é uma universidade. E cada curso dentro dessa universidade é uma religião diferente. Então não precisamos nos preocupar. Quando a gente fala assim, os espiritualistas, a gente fala de todas as outras religiões que não são necessariamente espíritas. Mas quando eu falo assim, todos nós somos espiritualistas, é uma verdade. Nós somos espiritualistas, mas também somos espíritas, porque temos uma filosofia a seguir. Agora você pode ser espiritualista sendo católico, você pode ser espiritualista sendo evangélico. Então, espiritualista, na verdade, é essa denominação que nós utilizamos para todas as crenças que acreditam na continuidade da vida, seja como for. Ou seja, acredita na vivência do espírito após a morte do corpo físico. É assim. Né? Então não existe esse pejorativo. Quem pensa dessa forma está completamente equivocado. Porque, na verdade, está jogando contra si mesmo, porque você é um espiritualista por acreditar dessa forma. Né? Deixa eu ver aqui que você colocou. A Dilson colocou, né? Disse que na saída da casa os diretores que estavam reunidos com a diretoria, os vizinhos do lado perguntou se teve algum morto lá dentro. Não é fácil não, né? A Vaninha está lembrando aqui que daqui a pouco, provavelmente às 10h30, no canal 41 da GNT, vai reprisar aquele programa Viver com Fé, com a Cissa Guimarães, falando sobre o Espiritismo. Quando passou da primeira vez, a gente trouxe para vocês aqui, e vai passar agora no 41. Então, para quem tiver televisão por perto aí, corre, coloca lá na GNT, né, e assista ao programa, que é muito legal. Tem o depoimento de médiums, tem depoimento de pessoas que perderam entes queridos que eram espíritas e tudo mais. Né? Deixa eu ver aqui. Filho do Amado colocou, né? Eu não sei se já te falei, mas eu cresci no candomblé, né? Minha mãe é mãe de santo da nação Quetu, né? Mas percebo que o kardecismo não gosta de candomblé, né? Existe uma visão distorcida, filho do Amado. A gente lembra sempre que todas as vezes em que você pensa de um modo negativo de alguma coisa que você não conhece, a gente entra no preconceito. Então, da mesma forma que nós temos uma visão negativa do candomblé, nós temos também, que se tem uma visão negativa do candomblé dentro do espiritismo, todas as religiões têm, em virtude dos seus rituais que não são compreendidos, em virtude das suas práticas, em virtude dos seus templos. Tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é fruto da ignorância, acaba sofrendo esse preconceito. Tá, então, na verdade, assim, quem não conhece acaba sendo. Eu tenho uma visão absolutamente imparcial sobre isso. Eu acho que tudo aquilo que te leva a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, né? O próprio Dalai Lama falou sobre isso. Tudo aquilo, qualquer filosofia, mesmo se você não acreditar em nada, se a sua filosofia de vida for ser ateu, mas ser um ateu fraterno, amoroso, você está no seu caminho certo. Né?
né? Há uma certa rivalidade entre candomblé e catolicismo, né? Os candomblecistas não gostam do espiritismo. É aquilo que a gente falou, né? É uma rivalidade baseada no egoísmo, né? Baseada no preconceito. Então isso aí, quem pensa dessa forma, seja onde for, né, seja entre os candomblecistas, umbandistas, catolicismo, os espíritas, né, de um modo geral, quem pensa dessa forma é porque ainda não entendeu o sentido da coisa. Né? Infelizmente a gente vai encontrar esse preconceito em todas as áreas. Né? Se há preconceito religioso, preconceito esportivo, preconceito cultural, religioso então nem fala. Né? Então quem pensa dessa forma é porque ainda está equivocado e deve ser alvo da nossa compaixão, da nossa caridade, né? Caridade moral, de você entender que a pessoa pensa dessa forma porque ela não entendeu ainda o sentido da coisa. Mas quando ela despertar, quando ela se esclarecer, ela vai se sentir muito constrangida, né, por pensar dessa forma. Né? Infelizmente faz parte do nosso meio isso hoje. Né? Mas a gente espera certamente que isso se transforme. É a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Né? Meus amigos, a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Né? A gente está aqui na primeira semana do nosso trabalho, né? Esse retorno de aquecimento. A gente está falando sobre temas gerais, né? O que vocês colocarem a gente vai conversando e tudo mais. E na partir da segunda-feira a gente começa a retomar realmente os nossos trabalhos, né? Estudando o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e também voltando ao nosso livro Vinha de Fonte Viva, né? Apesar de que sexta-feira agora a gente já faz o Fonte Viva, né? Então a gente vai encerrando por aqui, tá? Eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né? Sabe que eu também gosto, Miriam, mas é que a gente tem que ter esse roteiro. Eu adoro esse tempo assim esses nossos bate-papos assim informais, né? Eu acho super gostoso, né? Mas como a gente tem essa programação para seguir, né? A gente já coloca uma vez por mês de tema livre para poder aliviar, né? Mas né, a gente vai indo, né? Mas você sabe que na segunda-feira eu fiquei com dor de garganta porque eu não estava acostumado, eu me desacostumei a falar tanto, né? Mas você sabe que eu adoro falar, né? Inclusive eu estava assistindo ao filme Lincoln, né? Do Spielberg. E tem uma passagem do filme que o Lincoln diz assim, né? Eu tenho um problema sério. Quando eu começo a falar, eu tenho uma preguiça enorme de parar. Eu sou mais ou menos assim também, né? Quando eu começo a falar, eu tenho uma preguiça de parar que vocês não imaginam. E aí eu vou deslanchando aqui. Se não tiver horário, a gente fica até as tantas, né? Pois é. Né? Não, filho do amado, eu só fico de manhã. Né? Só fico de manhã, infelizmente, porque à noite assim, a minha rotina é um pouco complicada. Assim, na parte da noite não dá para poder estar por aqui, né? Mas eu adoraria, né, participar em outros horários com vocês também. Então, infelizmente, é só na parte da manhã que a gente está por aqui mesmo. Tá legal? Então vamos lá, né, pessoal? A gente encerra por aqui. Vou passar. A Beth vai fazer o encerramento, filhinha? É você, Betinha? Legal, né? E ontem, né, só para a gente poder fechar, ontem eu tive um prazer enorme de conhecer um amigo também dos estudos espíritas, né, da internet e tudo mais, né? Ele veio almoçar aqui em casa, ele é de Cuiabá, e aí é sempre gostoso quando a gente acaba conhecendo pessoalmente, né, as pessoas que a gente tem contato virtual. Então, assim, a gente já teve a oportunidade de alguns encontros, conhecer assim, alguns amigos pessoalmente, e é uma satisfação enorme. Né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de vocês se conhecerem, façam isso, que é muito legal. Né? Foi assim, muito legal, Ju. Você não conhece, é do Espiritismo Net, né? O nosso amigo Humberto, que trabalha com a gente lá no atendimento fraterno. Né? Então é sempre muito legal. Né? Então vamos lá, vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fechar para nós aqui o nosso bate-papo. E depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, tá? E antes que eu me esqueça, meus amigos, dê uma chegadinha então lá no site do espiridige.net/mídia, tá aqui, ó, para vocês assistirem as entrevistas, aos programas que eu relacionei lá, porque são programas muito interessantes, tá? Principalmente aqueles programas que lidam com mediunidade, porque eles ilustram, eles complementam aquilo que nós estudamos no livro dos médiuns, na prática. Porque a gente vê, por exemplo, psicografia, e ler sobre psicografia é muito interessante, mas é muito mais legal quando a gente ouve um médium, um psicógrafo contar a sua experiência. Né? Então vale a pena, assim, para quem quiser complementar, independente de preconceito, ouçam o que Zíbia Gasparetto tem para falar, porque, mas eu não gosto de Zíbia. Estudem a médium, não o conteúdo do seu trabalho. Ouçam médiums que vocês não conhecem, porque é sempre muita coisa nova que a gente acaba absorvendo. Tá? Vale a pena. Então tá aí, né, o nosso